Porque o quiosque era um tipo de ponto de venda que só se vendia itens alimentícios, né? Pão de queijo, cafezinho e outras coisinhas, outros badulaquezinhos, mas sempre de alimentação. E ele pegou, ele inventou, falou, puxa, eu quero vender meus óculos no quiosque. E isso meio deu uma certa revolucionada no mercado, porque tinha no mesmo shopping, às vezes a pessoa botava um outro quiosque de outra marca vendendo óculos da mesma maneira que a gente estava fazendo. Então a gente falou, puxa, se a gente ficar parado aqui, a gente vai ficar brigando por preço, a gente vai morrer. Daí começou a história de lançar coleções semanais e das collabs. Assim, a relação da pessoa com o produto óculos mudou, porque era aquilo. O óculos ele ficava trancado numa vitrine. Para você ir provar um óculos, você tinha que pedir, ele abria o armário, ficava olhando para sua cara, falava, vai levar ou não vai. E a partir de quando chegou a proposta da Chili Beans, a pessoa podia pegar o óculos, colocar na cara, brincar. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. PowerCast. A gente começar esse episódio maravilhoso, mais um episódio da nossa temporada Corpo de Benefícios. Maravilhosa. Quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo. Eu adoro estar por aqui, Bebel. Eu também, gente. É uma energia tão gostosa, a gente é super bem recebida. Come muito, bebe muito. Exatamente. Todo mundo sempre muito de bem, muito feliz. É maravilhoso. E aqui, antes da gente falar do nosso convidado, eu também quero convidar vocês a fazerem parte da nossa plataforma e do nosso clube. O clube tá bombando, mentorias semanais e também uma experiência dentro de empresas super power por mês. Saibam mais porque vocês vão se amarrar, vão se conectar, fazer, aliás, muito networking e aprender muito com quem faz. E falando que vocês vão aprender muito com quem faz, Bebel, quem tá aqui com a gente hoje? Eu quero pedir uma salva de palmas para José Caporrino. Bem-vindo! Aqui a gente começa animada, entendeu? Tá lá em cima. Obrigado. Boa tarde, Sheila, Isabel, a galera que está nos ouvindo aí. Prazer, convite. Prazer, José. Muito obrigada. Um sobre a história aí da minha trajetória e da Chili Beans também, né? Exatamente. Fantástico. E a gente quer realmente mergulhar na sua história primeiro. Então a gente quer que você conte a sua trajetória para o pessoal te conhecer um pouquinho. Depois a gente entra em todos os nossos insights, porque a ideia aqui é a gente trazer muito conteúdo bom para todo mundo que está empreendendo e poder aplicar no seu negócio também. Perfeito. Então vamos lá. Olha, começa que eu tinha assim, hoje eu sou o head de criação da House Chili Beans. A gente ali faz todas as campanhas da Chili Beans e da Ótica Chili Beans. É uma agência, para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o termo House, é uma agência de propaganda interna da marca. E como é que a coisa começou, né? É muito curioso que eu não sou publicitário, sou formado em tecnologia. Então lá atrás, assim, eu era fissurado assim por questão de animações, animação 3D, eu via as coisas do Hans Donner, eu achava a coisa mais incrível do mundo e eu queria fazer aquilo, né, quando eu era moleque, assim, só que, enfim, não existia esse tipo de formação, era uma coisa muito à frente. Eu acabei indo para a tecnologia, me formei nisso, hoje sou bacharel em processamento de dados, formado pelo Mackenzie, etc. Todo mundo deve te amar, né? Porque tecnologia agora tá tão em alta e todas as empresas estão investindo tanto em tecnologia e você já tá à frente do negócio, né? Com comunicação. Com comunicação, então, mas aí que tá. Esse que bárbaro. É um ponto, assim, que eu aprendi coisa hoje que eu aprendi a linguagem de máquina ali, Assembler, COBOL, coisas que hoje, assim, foi interessante que, de certa forma, eu tenho essa formação um pouco sobre, enfim, entender um pouco como que funciona uma máquina. Mas, assim, hoje o meu trabalho ele é completamente drivado para a criação. A tecnologia hoje, ela vai... É bom ter esse conhecimento, mas não é uma coisa que eu aplico tão diretamente hoje dentro do meu trabalho. Mas não posso dizer que isso não faz parte também do meu dia a dia. Mas qual que é o ponto, assim? Daí, eu acabei, tipo, juntando uma graninha, consegui comprar um computador. Aí comecei a prestar serviços, assim, né, de fazer coisinhas pequenas, né, porque na época ainda era... eu fazia muito material gráfico, que não tinha... A questão de animação estava um pouco distante, assim, então eu fazia coisas de material gráfico, então era uma coisa que a gente fazia parte no computador e aí mandava dar saída. Tinha uma coisa que chamava, não sei se a galera vai saber, assim, uma coisa que chamava fotolito, então era uma coisa legal. Que para você rodar um material... Você tinha que pegar aquele material que você fazia no computador, dava saída por um fotolito, que é tipo como se fosse
pedaço de plástico, assim, de acetato, que tem as informações gráficas, que é dividido em cores. Mas, enfim, aí é um pouco técnico. E daí, a partir daí, rodava. Então, assim, foi uma coisa que eu peguei muito o início, assim, da computação gráfica, né? E aí, assim, eu comecei o nosso trabalho, assim, era um pouco à frente também do que a galera estava fazendo, começou a chamar um pouco de atenção, o trabalho começou a ter visibilidade, me chamaram para uma vez prestar um serviço lá dentro da Editora Abril. A Editora Abril estava bombando ali, eu entrei começando fazendo uma coisa meio de, sabe, parte de folheteria para eles, etc. E, assim, foi muito eficiente, assim, o trabalho que a gente estava fazendo, porque a gente também começou a trazer coisas que fazer um serviço. Eu vou contar uma parte que é bem interessante, a galera vai entender. Existiam, assim, a gente trabalhava, era como um estúdio de criação muito rápido que a gente trabalhava, e aí tinham as grandes agências que atendiam os títulos da Editora Abril, que era a revista Playboy, a VIP, Quatro Rodas, Super Interessante, Elle, e por aí vai, todas as revistas mensais. E aí, qual que é o ponto, assim, o modelo de atendimento da agência era um pouco moroso para um mercado editorial. O mercado editorial, a capa sai, eles têm que ter o material rodado para estar nas bancas num tempo muito rápido. E, às vezes, assim, todo o protocolo de uma agência de propaganda, que naquela época tinha um atendimento, que vinha, que pegava o briefing, levava para a criação e trazia de volta, não sei o quê. Tinha tempo, Acabou, às vezes eles perdiam o timing de positivar o material a tempo do lançamento da revista. E o que aconteceu? Eles recorriam a mim e falaram, olha, cara, a galera da agência não entregou aqui, você quebra o galho pra gente assim. Daí a gente pegava, dava um gás, botava o material a tempo para eles. E aí isso acabou se tornando bastante recorrente. Daí a gente começou a ganhar bastante espaço, assim. Então eu entrei ali fazendo uma parte de um trabalho menos nobre de folheteria e, de repente, eles começaram a me passar as contas das revistas. E chegou um dia que eles chegaram tinha uma divisão ali, chamava divisão das revistas masculinas. Eles chegaram para mim e falaram, a gente quer fazer um projeto aqui com 6 títulos. Na época era Placar, Super Interessante, VIP, Playboy, enfim, eram 6 títulos masculinos. Eles mandaram para a gente fez todo um projeto, uma racionalização de também como trabalhar os títulos combinados, né, para mídia exterior, material de banca, etc. E eles aprovaram, falaram, nossa, a gente adorou, então a gente vai passar essas contas para vocês. E aí, da noite pro dia, caíram 6 contas no meu colo, assim, eu voltei para a agência e falei, galera, vamos embora, vamos para cima, vamos montar uma operação aqui. Daí a gente acabou montando a operação, deu super certo. Depois de alguns meses, eles me chamaram lá na editora e falaram assim, olha, isso aqui que você fez para essa divisão, a gente quer que você faça para todas as revistas mensais. Uau! Então eles passaram simplesmente, tipo, desligaram todas as agências lá e passaram, assim, para a gente toda essa operação aí enfim, das agências das revistas. E, assim, a gente daí, sabe, se especializou. Então, de certa forma, foi uma coisa que, ao mesmo tempo eu estava prestando serviço, eu estava aprendendo a trabalhar também. Total. Então, teve uma questão de confiança. Porque era inovador também, Era inovador, e era uma coisa que a gente estava sempre muito arrojado, uma coisa também que a gente quebrou um pouco do protocolo de agência, né, que tinha os atendimentos que vinham, as coisas não eram ainda muito por e-mail, sabe? A pessoa vinha com uma pasta com o negócio e vinha com layout. Então era realmente, assim, uma coisa que a gente conseguiu dar essa pedalada aí e colocar uma velocidade bacana em cima da operação. E aí, assim, por que eu contei isso? Assim, porque, de alguma forma, eu acabei entrando na propaganda de uma forma meio que pela porta dos fundos, assim, sabe? De uma maneira um pouco alternativa, assim. E aí, o que acontece? Aí vamos falar onde a Chili Beans entra, né? A Chili Beans tinha o Caíto, e o Caíto era uma pessoa que eu tinha um relacionamento, né? Eu conheci o Caíto da noite, né? A gente frequentava as mesmas baladas, etc, etc.
E ele tinha ele tinha uma importadora de óculos. Ele ia para os Estados Unidos, se chamava Blue Velvet, que é inspirada no filme do David Lynch, né? Não sei se a galera que está ouvindo conhece, assim, mas se não conhece, Legal. gente, assista esse filme que é incrível, Blue Velvet, tá a dica aqui. E ele tinha uma importadora de óculos chamada Blue Velvet. E aí, como eu trabalhava com isso, ele falou, cara, Zé, me ajuda aí, quero fazer uma história aqui, preciso fazer um catálogo, não sei o quê. Eu falei, sabe, tipo, sabe que você ajuda um brother, assim, vamos embora. E aí daí fiz, etc. E ele tinha, na época, o Caíto, ele ia para os Estados Unidos, comprava os óculos ali, ele trazia para o Brasil os óculos, e ele distribuía, daí ele pegava os óculos, ele vendia para marcas que eram tipo, algumas marcas nem existem hoje, mas por exemplo, a Fórum hoje existe, Elos, OP, Opera Rock. Então ele ia lá para os Estados Unidos, trazia os óculos e personalizava os óculos para a galera. E aí eles vendiam nas lojas dele. Então, mas ele fazia isso aí de uma forma bem, vamos dizer, alternativa, né? Ele ia literalmente com uma mala e trazia a mala cheia de óculos ali, pegava e mandava para a galera. E aí, o que aconteceu? Assim, ele pegava e levava, né? Até para aumentar o volume de importação dele, né? Ele pegava e convidava gente para ir com ele. Então, levava a mãe, levava amigos, que ela falava, a condição é que você vá com uma mala vazia para lá e a gente traz os óculos juntos. Né? E, enfim, daí foi uma passagem bem curiosa, assim, que teve um momento que ele me convidou para ir, eu tinha um cabelo desse tamanho, assim, que me pegaram na alfândega com os óculos, enfim, mas foi uma doideira, assim, mas... E o que aconteceu? Não por conta disso, ele acabou tendo umas questões, assim, até questão de fluxo, né? Porque ele comprava os óculos ali, vendia para a galera. Então teve uma questão de algum momento um dos fornecedores das marcas acabou não pagando ele no tempo. Ele acabou meio quebrando. E aí ele teve a ideia. Na época lá estava rolando aquela cena lá tinha um mercado, chamava o Mercado Mundo Mix, né? Isso era mais ou menos no final dos anos 90. Era uma feira alternativa, era a época das festas rave, etc. Estava rolando essa cena, que era o Mercado Mundo Mix. Pra você ter ideia ali, quem estava lá, né, expondo nessa feira era o Rescovitch, era o Marcelo Sommer, a galera da Mulher do Padre, o Valério Araújo, e eram os próprios, assim, o Rescovitch estava fazendo as roupas ali e vendendo lá na barraquinha ali do Mercado Mundo Mix. E ele chegou assim e falou, puxa, tem uma oportunidade aqui de eu vender meus óculos aqui, faz uma marca, pediu para mim, eu peguei e falei, beleza, a gente fez a marca, deu o nome Chili Beans, assim. O nome Chili Beans, né? o nome Chili Beans veio dele, e tem uma curiosidade que a grafia do Chili, ela é a grafia com L só, a grafia correta, né? E o Chile com 2 L's foi um erro de digitação meu, assim, que eu não sabia disso, eu achava que era legal. E quando eu fiz esse logo, era para você entrar na internet, era modem, não sei o que, era muito complicado. Queria demonstrar aqui pro pessoal. Pois demonstra aqui, porque isso até eu dou palestra ali em faculdades, eu faço um teste. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. É que a galera, isso tá tão hoje. Quando você até vê o Chile escrito da forma correta, você estranha. De tanto que a gente vê o Chile com 2 L's, né? Da força da marca. Enfim, daí por algum motivo ele falou: não, gostei desse jeito. E eu falei: não, mas a gente tem que trocar, você não pode comer coisa errada, não sei o que. Enfim, acabou ficando desse jeito. Nossa, deve ter uma numerologia aí maravilhosa. Então, mas você sabe, olha que interessante. Na numerologia, segundo L é o L do dinheiro. Olha, que incrível, então, tá vendo? Casou. Iluminado pra pelo errar. sim, pelo não. E aí, assim, daí pegou, foi. A gente começou, né? A marquinha lá do Mercado Mundo Mix, daí consegui uma graninha. Aí consegui uma meia loja lá na Galeria Ouro Fino, que é lá a galera que está ouvindo de São Paulo ali, é meio no final da Augusta ali. Quase no Oscar Freire, então era uma galeria que tinha uma galera alternativa, ele botou uma lojinha ali, aí começou, daí pintou uma oportunidade de shopping, o Shopping Vila Lobos de São Paulo também apareceu, eles estavam querendo rejuvenescer o mix do shopping,
Aí eles convidaram umas marcas, né, umas marcas dessa Moderna, e deram um corredor para eles, assim. Daí a Chili Beans eles pegaram e botaram, falaram, puxa, eu não tenho dinheiro para uma loja, ele encomendou para um arquiteto um quiosque. E isso acho que foi a grande sacada do negócio, porque assim, o quiosque, foi o Caíto que inventou o quiosque. O quiosque, ele era o quiosque de acessório, tá? Vamos deixar a coisa bem explicada aqui. Porque o quiosque era um tipo de ponto de venda que só se vendia itens alimentícios, né? Pão de queijo, cafezinho e outras coisinhas, outros badulaquezinhos, mas sempre de alimentação. E ele pegou, ele inventou, falou, puxa, eu quero vender meus óculos no quiosque. E isso meio deu uma certa revolucionada no mercado, porque no momento é interessante a galera até a gente colocar isso aí dentro de uma linha de tempo também. No momento, o momento que surgiu a Chili Beans, os óculos de sol eles eram vendidos, tinham duas formas de você comprar óculos de sol. Ou eram óculos, se a gente for pegar hoje, projetando, né? Eram óculos na faixa de 800 para cima, que você comprava dentro de uma ótica, ou eram óculos de camelô, que aí você só de olhar para ele pulava uma haste, assim. Então, qual que é o ponto? Ele pegou, ele inventou esse segmento dessa faixa de democratizar, preço, né, democratizar o óculos para todo mundo poder comprar e acessível e também de acesso acessível, porque eu acho que até esses quiosques de vocês funciona muito para as pessoas, né, chegar a provar, comprar muito mais rápido, né? Eu acho que tira aquela coisa de você ter que entrar numa ótica, né? Porque parece que a gente está indo, né? Tem que se preparar, senão você está passando já prova já. Você não acha que fica muito mais... né, de ver as coisas. Então, meninas, e real, assim, a relação da pessoa com o produto óculos mudou, porque era aquilo, o óculos ele ficava trancado numa vitrine, para você ir provar um óculos, você tinha que pedir, ele abria o armário, ficava olhando para sua cara, falava, vai levar ou não vai. E a partir de quando chegou a proposta da Chili Beans, a pessoa podia pegar o óculos, colocar na cara, brincar. E daí fica aquela coisa, mas não rouba. Roubaram, gente, roubaram muito óculos da gente, né? Mas assim, é um pouco do preço de você trazer, né, uma inovação, né? E, enfim, daí, de alguma forma, esse modelo, essa coisa que ele inventou, real, ele inventou essa história. Aí a galera, enfim, muita gente passava em shopping, etc, começou a ter interesse, né? Veio uma pessoa, se não me engano, de Curitiba, falou, puxa, essa ideia é legal, tô a fim de levar isso para minha cidade. E aí a gente nem sabia o que era franquia, a palavra franquia, a gente não tinha ideia, falou, o que significa franquia? Não posso fazer uma franquia desse negócio aqui. E aí a gente também aprendeu que era franquia, não, dá para fazer uma franquia, daí botou uma lojinha aqui, daí outra lojinha em Floripa, aí BH, e aí as coisas começaram a caminhar, mas assim, é muito interessante que a forma que a Chili Beans ela aconteceu não foi algo planejado, foi algo muito intuitivo. Eram dois moleques, eu me considero, sabe? Tipo, também estava do lado dele, assim, nessa jornada ali, que a gente não tinha ideia de negócio. Não. E que deu muito certo, né? É real que a história tinha uma verdade, né? Tinha uma coisa que fala assim, é uma coisa que a gente acredita, é bacana, e vamos para cima. Tá dando certo. Sim, com certeza. As lojas eu acho maravilhosas. total, e eu acho que vocês trouxeram assim, esse novo conceito mesmo de ser acessível, de ser inovador. Inclusive, são muito conhecidos pelas collabs, né, que vocês fazem. Até queria que você contasse um pouco como que é feita essa curadoria, como é feita as escolhas dessas, e qual é a estratégia por trás da marca das collabs, porque são bem diversificadas, né? Sim, sim. Então, eu vou colocar um ponto aqui que eu já vou... É importante colocar essa pecinha para a gente desembocar em cima da história das collabs. Em determinado momento, o mercado, a galera entendeu, falou, puxa, esse negócio de vender óculos em quiosque é bacana. Aí começaram a aparecer várias marcas
com o mesmo formato de negócio que a gente. Que tinha no mesmo shopping, às vezes a pessoa botava um outro quiosque de outra marca vendendo óculos da mesma maneira que a gente estava fazendo. Então a gente falou, puxa, se a gente ficar parado aqui, a gente vai ficar brigando por preço, a gente vai morrer. Daí começou a história de lançar coleções semanais e das collabs. Então, qual que é o ponto? Assim, falou, puxa, a gente precisa, de alguma maneira, ter um diferencial nesse produto. E aí a gente começou com essas histórias de collabs, licenciamentos. Então, aí a gente trabalha, a gente tem os pilares que a gente atua, né? Que é moda, música, arte, geek e esportes. Então, dentro desses pilares, aí a gente pega, vê e fala, puxa, como que a gente compõe isso de uma maneira assim, que tem o DNA da marca e que também tem uma relevância, né? Que a gente está falando aí hoje de um país continental aí, que é o Brasil, né? Então, às vezes a gente fala, não, isso aqui é super bacana, é super... Nossa, a galera vai pirar com isso, mas quando você anda 100 quilômetros aqui para cima, a galera nunca ouviu falar disso. E a gente tem que entender que a Chili Beans está enraizada no Brasil inteiro, né? Então, quando a gente... para a gente fazer essa decisão, assim, a gente reúne uma galera de todos as divisões ali, né, de importação, de design, de marketing. O Caíto, ele lidera o calendário que é feito, assim, e a gente toma essas decisões todas, se o tema tem ou não potencial para ser lançado, é feita de uma forma colegiada, né? E também, por exemplo, a gente já está, até para vocês entenderem, a gente já está trabalhando já no calendário de 27. Incrível. Uhum. Então o calendário de 26 já está todo fechado e a gente está trabalhando no calendário de 27 já. Então, terça-feira agora próxima, a gente já tem uma reunião do verão de 27, o que a gente vai fazer. Que incrível. Então, é interessante aqui que a gente eu estou criando o verão agora de 26, já pensando o que a gente vai fazer no verão de 27. Então, é uma doideira, assim. A gente parece que entra nos buracos de umas máquinas do tempo, assim, vai e volta, não, o que está acontecendo hoje, não, vai lá para projeta lá para frente aqui daqui um ano, o que está acontecendo. E você tem que também estar ligado, assim, qual vai ser a tendência de 27. É algo que hoje a gente pode falar, não, esse determinado modelo, esse determinada shape, etc., é uma coisa que vai acontecer, mas isso aí pode mudar radicalmente lá na frente. Então a gente se alimenta muito das plataformas, pesquisa muito tendência, né? WGSN e outros portais. E hoje, né, com a House, assim, qual que é o seu trabalho ativamente ali, né? Suas fontes, assim, se puder dividir com a gente mais esse bastidor, porque eu acho que a galera tem muita curiosidade também, né? Não só, óbvio, né, das pessoas que vocês se associam para fazer as collabs, mas é isso, é tudo muito rápido, né? Semanalmente tem uma coleção nova. Como que isso é organizado internamente na comunicação, na imagem da marca, no marketing, nas campanhas, para poder contar cada história por uma semana, praticamente? Como que funciona isso? Olha, vamos lá. É uma coisa, é um trabalho meio de louco, assim, mas no fim a coisa para de pé. Qual que é o ponto aqui? A gente a gente tem o calendário aqui todo, tá? Então, a gente vem, por exemplo, é uma campanha de Anitta, daí a próxima campanha vai ser uma campanha de PlayStation, aí vai ser uma campanha de Beatles, aí é o Alok, aí depois vai ser uma campanha com uma collab com a Volkswagen. Então, assim, a gente tem que chavear de uma forma, sabe, além de ter essa questão aí enfim, desse volume, que é um volume insano de entregas que a gente está falando aí aproximadamente de mais de 50 campanhas por ano. A gente contabiliza mais ou menos o tanto de peça que a gente faz, tem mais ou menos um volume de entrega de mais ou menos de 6 a 7 mil peças por ano. Então é um volume muito grande que a gente entrega. E aí sempre você tendo que aí lidar com os licenciados, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que eu vou fazer uma campanha proprietária da Chili Beans, que eu tenho toda a liberdade, outra coisa é fazer uma campanha da Chili Beans com a Volkswagen,
que eu tenho que pegar, reportar a Volkswagen que a gente está fazendo. Uma empresa global, né? Exatamente. Então, às vezes tem aprovações que são aprovações do Brasil, às vezes tem aprovação que vai para fora. Por exemplo, a gente fez licenciados são no Japão, lá, Naruto, Dragon Ball, então tem que ir para o Japão, aí demora não sei quantos dias, e é Disney, e é Warner, e é Harry Potter, Gente, então cada um deles assim tem uma complexidade para trabalhar. E até mesmo os artistas, né, as estrelas que a gente, as celebridades que a gente vai trabalhar, né? Então você vai fazer uma Ludmilla, um Alok, você tem os agentes, né, que também você tem que reportar para todos eles. Então o trabalho assim, ele já tem uma complexidade por si de produzir e tem essa questão também de você encontrar uma política de aprovação diferente com cada tipo de licenciado. Então, isso deixa o trabalho, dá uma complexidade ainda um pouco maior em cima da história. E qual que é o ponto, assim? Acho que até para colocar um pouquinho, responder a sua pergunta. A gente tem que tentar dar uma consistência, porque varia muito, né? Sim. Então a gente está hora falando de novo do Corvette e depois vai falar da Luísa Sonza. Né? Caramba. Então o que a gente tenta fazer aqui? A gente tenta sempre se nortear pela pimenta. Fala assim, isso aqui tem pimenta. E o que é pimenta? A pimenta é deixar a coisa um pouco diferente, não tão um pouco menos óbvia, né? Puxa, qual que seria um olhar pimenta, um olhar Chili Beans sobre aquele tema, um olhar Chili Beans sobre a Volkswagen, Total. um olhar Chili Beans sobre o Star Wars, que tipo de coisa, como que a gente pode ser um pouco mais disruptivo? E a pimenta é mais no sentido assim, se você pega o fruto da pimenta, assim, ela tem a pimenta é uma coisa muito sedutora, né? Ela tem uma espécie de uma toxina, né? Que quando você ingere a pimenta, ela causa uma reação, né? no organismo, né? Que daí o organismo ele vai para combater uma dose muito pequena de veneno, mas é um veneninho, né? E aí quando o teu organismo assimila aquilo, ele libera a dopamina, né? O prazer. Então a gente fala, puxa, como que a gente pode de alguma maneira dentro da nossa comunicação a gente colocar essa pimenta, né, para também se diferenciar um pouco das outras, do que as marcas vêm fazendo e aí manter uma certa consistência, né? É claro, de novo, quando a gente trabalha com licenciados, tem licenciados que entram na brincadeira e tem licenciados que falam, não, a nossa policy é essa aqui e vamos trabalhar dessa forma. Agora eu queria falar com você que mais do que oferecer um cartão de benefícios, quer transformar a forma como a sua empresa cuida das pessoas. Com o iFood Benefícios, a sua equipe tem muito mais liberdade e flexibilidade para usar o saldo em milhares de restaurantes, mercados, aplicativos e até farmácias credenciadas. É uma solução que vai além do tradicional, porque valoriza o bem-estar e o dia a dia de cada colaborador. E não é só sobre comida, é sobre conveniência, inclusão e impacto positivo na vida das pessoas, com uma experiência simples e 100% digital. Além disso, a sua empresa conta com o suporte do iFood para a gestão fácil dos benefícios, desde a adesão até a administração do saldo, tudo em uma plataforma prática e transparente. Já são milhares de empresas que escolheram o iFood Benefícios para engajar os seus times e fortalecer a sua cultura organizacional. Se você quer oferecer mais liberdade, engajamento e qualidade de vida para seus colaboradores, acesse agora ifoodbenefícios.com ou escaneie o QR Code aqui na tela e fale com o consultor. Com o iFood Benefícios, você transforma o dia a dia da sua equipe e o futuro da sua empresa. A gente está falando com vários empreendedores, né? Entre empreendedores que gostam de se inspirar, principalmente marcas como as de vocês, né? Que são totalmente fora do óbvio o tempo inteiro. E eu queria falar um pouco sobre experiência, né? Que eu acho que vocês fazem muito bem e que você contasse um pouquinho por que o navio, qual a experiência que ela traz, né, para todo mundo que vive esse universo Chili, desde os franqueados, o público que frequenta, como é feita a escolha, né? Porque vocês têm desde lá de evento envolvendo o negócio do TikTok para estar ao vivo, até a experiência de shows e tudo mais. Por que vocês começaram a fazer essa experiência para o consumidor, para o lojista? Como que foi?
Até porque eu acho que experiência e collabs, né, Bebel? Eu acho que é um crush, assim, de vários empreendedores, de como que faz, qual que é o momento de fazer na empresa, o que você pode colocar ou não pode colocar, né? Gera aí uma receita alta, né? E os porquês. Queria que você contasse um pouquinho dos bastidores disso. Olha só, o que acontece, assim, existia uma convenção, que era a convenção da Chili Beans. Anual, uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí o Caíto, ele tem esse background de músico, né? Então, para ele, uma convenção nunca foi só uma convenção para apresentar o que que vai vir por aí. Ele sempre, de alguma forma, levava isso para algo um pouco mais artístico, assim. E aí, um evento interno que acaba, sabe, ele foi ficando mais rico e, puxa, e a partir do momento que ele começou a ficar mais rico, fala, puxa, pode trazer, não precisa ser só para vendedor, vamos trazer uma galera também para assistir. E a coisa foi, de alguma maneira, caminhando nesse sentido, do evento ele ir se tornando algo mais interessante para pessoas não só da rede. Até que daí foi indo para espaços cada vez maiores, né? Hoje, então era um espaço qualquer desses aí que existe por aí em São Paulo. Daí foi para o Memorial da América Latina, daí foi para o Espaço Vibra. Aí chegou uma hora e falou, gente... Aí, vai para onde? Daí vamos fazer um navio, vamos botar isso aí no navio. E aí, qual que é o ponto, assim? Então, a galera é convidada, né? Então, o navio hoje, ele é um evento que é por volta de 3 a 4 mil pessoas. Então, metade da galera é uma galera que são franqueados, gerentes, etc. E a galera de vendas que performou bem, enfim, que está bastante engajada com a marca. E aí a gente abre para, obviamente, aí tem os influenciadores, né, a galera, os criadores de conteúdo que são convidados, celebridades, e a gente abre também para o público. Ele tem a venda de cabines, né, para viver aquela experiência que são 3 dias ali a bordo do navio. E aí, nesse navio, que é uma experiência de 3 dias, acontece a Superdose. O que é a Superdose? É um evento que são algo em torno de, sei lá, de 4 a 6 horas, que é um espetáculo. Até para a galera que está ouvindo entender um pouco, é quase como se fosse um espetáculo Circo de Solé, onde cada coleção fosse um número com dançarinos, ou é uma banda que performa, ou enfim, é uma coisa... Um super show. Um super show. Então é uma mistura de Cirque du Soleil com aquele Victoria's Secret, lá, lembra que tinha o também. Exatamente. Então, e aí o Caíto, ele é o mestre de cerimônias, que ele vai chamando, e cada coleção que vai vir no ano é um show diferente, assim, um espetáculo diferente. E aí, o que acontece, assim? Mas fala, mas e a galera de fora que vai ver, pode ver? A gente não tá nem aí, é para ver mesmo, assim. Então a galera já sabe que... Então a gente ali revela tudo que vai vir para o próximo ano, né? Para o ciclo que está sendo colocado ali. E, enfim, então a galera... E daí, assim, a galera da rede sai super pilhada e motivada, que, nossa, vê um espetáculo, um monte de coisa bacana que vai vir. E a galera de fora também, gente, fica super encantada, né? Os influenciadores falam assim, nossa, tô com uma notícia super quente aqui, quero dar em primeira mão. E além disso, assim, aí tem toda a experiência do navio, porque é uma coisa de uma imersão, que é uma galera super bacana, né? Que aí tem os DJs, tem shows, aí tem toda uma programação musical. Não tem um espacinho do navio ali que não tem uma atividade bacana rolando. Aí tem parceiros. Então, por exemplo, então a gente vende espaços ali. Então, por exemplo, tem uma história da Smart Fit, que ela vai dar uma aulas todo dia de manhã. Então, aí entram parceiros dentro desse navio. Sim. Então, é quase como se a gente ocupa o navio inteiro, fica 24 horas, todo esse período aí que a gente está lá, que a galera está lá, fica tendo atividade em tudo que é lugar. Então, são 2 palcos rolando simultaneamente, e atividade de outras marcas em tudo que é lugar, e outras atividades também da marca. Então, assim,
é um evento assim que a galera, nossa, é muito rico assim, né? Então uma experiência não só de Chili Beans, mas a marca proporciona 3 dias incríveis assim de massa. celebração. Total. E obviamente também que vão ter essa imersão com a marca. Então um evento assim que reverbera muito, assim, a gente É muito bom, que é um momento de conexão mesmo com a marca, né? A pessoa tem essa imersão, é muito especial. Muito legal mesmo, realmente. A gente pôde acompanhar de pertinho, né, com o Caíto, vários detalhes de coisas que ele também já dividiu com a gente. E, tipo, dá vontade de estar lá só dele contar como que é, porque realmente é muito inteligente de pegar todo o universo da marca e colocar nessa imersão onde a pessoa não tem como fugir, assim. Ela tá ali, ela vai consumir a marca de alguma forma indireta ou diretamente e se apaixonar cada vez mais. Então, eu acho muito inteligente essa estratégia de vocês, é muito legal mesmo. E até complementando o que você está falando, não é só de você estar com a marca, você está vivendo uma experiência com pessoas, você está 3 dias com pessoas ali. Sim. Então, às vezes, você vai numa balada, você vai ver aquela pessoa por 2 horas ali, 3 horas e vai cada um pro seu lado. Ali você vai acordar, você vai encontrar com a pessoa à noite, aí vai acordar, você vai tomar café da manhã com ela, ou vai almoçar com ela. Então, assim, até a relação, assim, sabe? Tem um muito monte de... networking também. Mas de uma maneira é muito bacana, assim, sabe? De galera curte, assim, sabe? Então, é muito divertido, assim, um formato muito divertido de Total. de Muito integração. especial. Assim. Eu vou fazer agora a nossa finaleira aqui. Queria pedir uma dica rápida para você passar para o pessoal, você que está aí à frente da comunicação, até falando, né, das tendências, que você está vendo tudo que está acontecendo lá para frente. Se você pudesse trazer aqui para o pessoal algum insight de comunicação para o futuro, ainda mais agora que cada vez mais a gente está brigando para conseguir a atenção do consumidor. Se você pudesse dar uma dica para o pessoal, né, em comunicação, qual seria? Essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né? É o que a gente precisa saber, né? Vender tá todo mundo anotando aí em casa. Anota aí. Olha, gente, o que acontece, assim, a gente... o que eu falei um pouquinho atrás aqui, quando a gente... Bom, obviamente está tudo dentro do digital, né? Mas acho que a gente não tem que também tá tão congelado também, né? Falando, quer dizer que então o negócio é esse. Mas falando aqui especificamente de digital, tá? Eu acho que a questão de quanto mais uma experiência que a gente tem, assim, a gente pega e vai fazer uma campanha, leva uma celebridade pro estúdio, vai fazer uma campanha, sei lá, Pedro Sampaio, o que quer que seja. Ou um determinado tema. É muito interessante, assim, que às vezes, o material que a gente investe uma energia enorme, assim, não é o material que engaja mais nas redes. Então, quanto mais o que eu entendo, assim, aí da gente começa a falar assim, poxa, então, legal, então vamos trabalhar com a galera de influência, né, os creators da rede, que estão aí. Outra coisa também, você vai falar, o creator, você pega e faz do jeito que eu quero. Não, também é uma coisa que não funciona tão bem. Então, acho que a questão aqui de você dar liberdade para a galera que sabe fazer e, de certa forma, se colocar também e falar assim, apostar e não tentar ficar balizando muito o que a pessoa vai colocar, entendeu? Então, o ponto aqui, acho que não existe para mim, essa resposta assim é trabalhar de uma forma equilibrada, porque eu não posso também botar a marca na mão de uma pessoa e falar, faz o que você quiser e eu vou ser isso, não. Mas a questão, como que a gente compõe, né, de deixar a marca de uma maneira, você ter essa coisa sedutora, de você trazer um olhar de moda produzido, né, bem produzido no estúdio, ou enfim, um pensamento de uma agência, de uma house aqui no caso, e também fazer essa composição com essa autenticidade, né, de uma pessoa que é um discurso que, cara, que é a cara dos caras ali, que a galera quer ver isso, quer consumir aquilo. Então, eu acho que a questão é de você achar o balanço, de onde você de como equilibrar essas duas coisas que são... Como compor isso, na verdade, né?
Não sei se... Não, faz Super, sentido, mas é o aham. conceito da marca, mas também equilibrar com deixar um conteúdo externo também vir, porque vai casar, vai ajudar a viralizar, atrair as pessoas, mas não perder essa essência. Acho que Mas faz todo aí que tá. sentido. Autêntico. Sim. Tem que ter... Autenticidade. Eu vou bancar e que vier, vai. Uhum. Legal. Se a gente tentar balizar... Total, total. Perfeito. Queria agradecer por hoje, foi um presente. Eu tenho certeza que todo mundo anotou tudo aí. Passa suas redes sociais também, aonde encontrar, também para as pessoas darem continuidade no papo daqui. Tá. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, tá? É José Caporrino, C-A-P de Paulo, O-R-R-I-N de navio O, tá? É legal se a galera quiser seguir, porque a gente está com um projeto agora que a gente está abrindo vagas na House. Que legal. Então, quem curte aí trabalhar com comunicação, propaganda ali, vale ficar ligado aí que daqui a pouco o ano que vem vai pintar muita oportunidade ali para a House da Chili Beans dentro do LinkedIn. E o meu Instagram é Zé Caporrino, Zé Caporrino, É isso, é isso. Falando no e-mail, mas é isso. É isso, gente. Puxa, eu queria agradecer imensamente aqui o papo aqui. Vocês são incríveis, assim. Passa muito rápido, né? Eu Passa. teria milhões de perguntas ainda, viraria o José de cabeça para baixo, mas passa muito rápido aqui. A gente precisa fazer mais episódios juntos. E até uma coisa assim que eu falo, puxa, tem uma série de coisas depois eu vou ter que voltar aqui, tá, gente? Vamos voltar para contar ainda, contar as novidades. Porque tem assim, o que a gente faz na House, eu não falei das ações, que tem umas coisas malucas que a gente faz ali, né? Que incrível, a gente tem que ir lá na House pegar e gravar também. Sim. Bora. Com certeza. Quais os jobs da House ali, mas aí também a galera que entrar no LinkedIn lá, eu vou botar, vai ver tudo ali que tá. E também tá vou saindo da conhecer, Chili gente. É um convite para ir até lá para conhecer também. A Chili sempre está à frente com novidade, com tanta coisa bacana. Tenho certeza que vocês curtem e vão curtir sempre. Total. Obrigada por hoje. Obrigado, foi um prazer. Prazer, e vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho, mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. breve.